eu pediria, assim, aqueles que não forem falar, se pudesse deixar o microfone no mudo, seria interessante. Então, antes de chegar no momento principal da nossa reunião de hoje, da nossa tertúlia de hoje, existem algumas coisinhas que são praxes nas nossas tertúlias. E a gente começa, tradicionalmente, as nossas tertúlias, lendo a oração de São Francisco. Então, eu peço que a nossa querida secretária Francis de Azevedo leia a oração de São Francisco, por gentileza. Oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Obrigado, Francis. Obrigada. Na sequência, nós instituímos aqui o que nós chamamos de minuto acadêmico, que é uma pequena reflexão, ou a gente traz aqui algum pensamento, ou então traz algum histórico da academia, e eu vou tentar mostrar, fazer essa reflexão sobre esse histórico, uma partezinha da história rápido da Academia Cristã de Letras aqui. A criação de qualquer novo tribunal. Eu acho que o Judiciário deveria reorganizar os seus tribunais para tirar a concentração de processos. Só um minutinho, pessoal. Tentando achar aqui. Então, se ele pega ali, eu queria que você separasse. Bom, hoje, como nós temos aqui o jurista Dr. Ives e tantos outros advogados aqui, eu vou falar rapidinho sobre algumas curiosidades sobre o nosso estatuto aqui. Essa apresentação eu intitulei Só se ama aquilo que se conhece, é uma oração, é uma frase de São Francisco, de Santo Agostinho, né? E, por sinal, ele é um dos patronos da nossa academia, da cadeira 22. Ao longo de 53 anos de história da academia, a academia teve 4 estatutos. Então, nós vamos ler aqui algumas curiosidades. O primeiro estatuto, de 67, ela expressava que o acadêmico, além de ser cristão, ele tinha que ter uma carta de recomendação de uma entidade religiosa ou mesmo um atestado de boa conduta expedido pelo delegado de polícia ou de uma autoridade escolar. É uma coisa curiosa, né? Também o que chamava atenção é que, nesse Estatuto de 67, as mulheres acadêmicas, que só poderiam ser no máximo 10, não poderiam ocupar cargos diretivos. Esse aqui já é o Estatuto seguinte, o Estatuto 16, e nesse Estatuto o que chama atenção é que qualquer membro da diretoria poderia se candidatar até 3 vezes sucessivas no mesmo cargo. O acadêmico tinha um prazo de 6 meses para tomar posse e, curiosamente, as mulheres ainda não podiam ser mais do que 1/4 do número de membros. O Estatuto de 76 também chama atenção que foi incluído que a Academia Cristã de Letras devia ter uma revista. E essa revista ela foi elaborada, depois foi descontinuada, e mais para outra reflexão eu vou voltar a esse assunto
aqui. Aqui estão os membros que assinaram esse estatuto, né? E aqui nós podemos ver algumas assinaturas de pessoas que foram caras à academia, que eu identifiquei pelo menos. O primeiro aqui é Jorge Bertolassi Stella, foi membro fundador. Aqui nós temos o Vicente Afonso Ferreira, que também foi membro fundador. O Hélio Falck, com quem eu conheci, uma pessoa muito simpática, foi tesoureiro por muitos anos da Academia Cristã de Letras. O Eurico Branco Ribeiro foi um grande médico da cirurgia paulista e brasileira. Ele foi presidente da Academia de Medicina de São Paulo e também teve a honra de pertencer à Academia Paulista de Letras. A Maria Semiramis Mourão foi uma das primeiras mulheres que ingressaram na Academia Cristã de Letras. E aqui nós temos outras assinaturas, mais ou menos se repetem, mas eu vou citar aqui embaixo Antônio Lafayette Andrade Silva, que é o único membro da nossa academia ainda vivo, fundador. E, como curiosidade, uma outra mulher também que fez parte dos primórdios da academia, que era Maria de Lourdes Santos, aqui nessa listagem ela assina como Condessa, Condessa Maria de Lourdes Santos. Para mim, me chamou a atenção esse codinome aí. Esse estatuto é o Estatuto de 82 e o que chama a atenção nesse estatuto é que aqui o termo cristão se torna explicitamente amplo. Então, aqui é explicitamente dito que a Academia Cristã de Letras não se filiava a nenhuma religião propriamente dita, né? Aceitava-se o cristianismo como religião, como ideologia, lato sensu. Nesse estatuto, as mulheres começaram a poder preencher mais do que 10 cadeiras. Então, vejam que é de 82 essa mudança. E aqui também estava explícito uma coisa óbvia, que os membros da diretoria não são remunerados para os cargos. Eles até pagam, muitas vezes, para atuar nos seus cargos. O último estatuto foi de 2005, portanto, há 15 anos, tem 15 anos, e aqui diz explicitamente que os membros devem pagar uma anuidade da Academia Cristã de Letras, e aqui se criou mais uma categoria, além de membro titular, honorário, benemérito, correspondente, se criou uma quinta categoria, que é aquele membro remido. O que é o membro remido? O membro remido é alguém que por motivos vários, motivos de doença, motivos de não poder participar da academia, motivos de não poder contribuir com a academia, se afasta, mas ele não perde a sua titularidade, ou seja, ele não pode votar, não pode ser votado, não paga anuidade, mas ele permanece como membro, com a sua vitalicidade, mas a sua cadeira abre uma vaga para que um outro intelectual possa ocupar, essa coisa que eu ouvi muito, empenhar o seu papel. Eu digo sempre, quem paga é você. E, para terminar, o último estatuto diz que os membros titulares não se comunicarem se tornarem tá falando mais. microfone se tornarem inadimplentes por 2 anos, ou não frequentarem a academia, não se manifestarem, eu participar desse quadro de membros. Não, aqui, você quer aparecer membros, você ou quer ver o cara? Eles vão ver você se quiser. Eu quero ver o áudio. Remidos, né? O mandato da diretoria são 2 anos e apenas se permitiu uma só reeleição. Bom, essas são as minhas considerações a respeito do que eu tinha para dizer, e vamos passar agora para a reunião, para a parte mais importante da reunião. Eu pediria encarecidamente que as pessoas colocassem o microfone no mudo. Se você for em cima da sua foto, você vai ver que tem à direita aqui tem um mudo. Então, por gentileza, vamos deixar os microfones mudos para que o palestrante não se perca na apresentação. E se for falar e não conseguir fazer isso, saia um pouquinho da sala, fala longe, porque o microfone é muito potente e ele capta
até a respiração, muitas vezes. Bom, eu queria... eu podia dizer para você o seguinte, olha, o doutor Ives Gandra é uma pessoa ilustre, uma pessoa que não precisa de apresentação, né? Mas eu prefiro eu prefiro fazer uma pequena apresentação do doutor Ives, e isso aqui vai ficar mais como uma homenagem a ele, né? E já peço desculpas se os números que eu falarem aqui estiverem aquém da realidade, uma vez que o currículo do Dr. Ives Gandra ele cresce geometricamente a cada semana, né? Exponencialmente a cada semana. Bom, Dr. Ives Gandra ele é um renomado advogado, jurista, escritor, professor emérito de várias faculdades, eu vou citar aqui apenas a Universidade de Mackenzie, da Universidade Metropolitana Unida, da Unip, da Escola Superior de Guerra. Ele é doutor honoris causa da Universidade de Craiova, na Romênia, é professor honorário da Universidade de Austral, na Argentina, San Martín de Porres, no Peru, Vassili Golds, Romênia, e citaria aqui apenas algumas das várias entidades que ele participa. Ele é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Academia... O som aqui está melhor. Letras, na Academia Paulista de Letras, inclusive, ele teve a honra de exercer a presidência no biênio 2005-2006. Ele é titular também da Academia Paulista de História, da Academia Paulista de Educação, da Academia Brasileira de Filosofia e da nossa querida Academia Cristã de Letras. Na Academia Cristã de Letras, o Dr. Ives ingressou em 17 de outubro de 2001. Eu tenho aqui comigo, inclusive, o opúsculo do discurso de posse que ele fez nesse memorável dia que eu estava presente, inclusive. E ele tem da cadeira 23 e tem por patrono Dom Duarte Leopoldo de Silva. Por falar em Academia Cristã de Letras, eu devo salientar que o Dr. Ives Gandra é um homem de fé em Deus. Ele preza pelos valores familiares e onde eu gostaria de destacar, dentre os valores familiares, o carinho e o amor especial que ele tem pela sua esposa, a doutora Ruth Vidal da Silva Martins. Além de ser um destemido defensor da vida humana, particularmente em situações mais vulneráveis. Dr. Ives Gandra escreveu 85 livros individuais e mais de 300 outros em coautoria, além de centenas e centenas de artigos que ele publicou. Ele prefaciou 167 obras e teve a honra de terem sido escritos 15 livros em sua homenagem. Ives Gandra é um grande pensador, renomado intelectual e grande orador. Ele já proferiu centenas e centenas de aulas, conferências, palestras e emitiu outras centenas de pareceres e além de inúmeras entrevistas. Ele também recebeu mais de uma centena de títulos e condecorações e, apesar de toda essa grandeza curricular que ele tem, ele é um ser humano simples e acessível, até que aceitou o convite desse pobre plebeu aqui para ilustrar a nossa querida reunião. Eu gostaria de terminar assim essa apresentação do Dr. Ives, mas não sabia como terminar. Então, eu reconheço a minha deficiência e eu vou recorrer de um plágio. Eu vou terminar essa apresentação do Dr. Ives com um plágio. Esse plágio, eu estou plagiando 2 médicos, né? Basicamente um médico. Esse médico que eu vou plagiar, ele foi um cientista argentino e um médico argentino. Ele chama Bernardo Ossai. Bernardo Ossai, em certa ocasião,
Ele era um grande cientista argentino e teve a honra de ser Prêmio Nobel de Medicina em 1947. Certa vez, ele estava homenageando um outro brasileiro cientista que se chamava Ernesto de Souza Campos. E foi um grande também. Então, para quem não se lembra bem de quem foi Ernesto Souza Campos, eu vou citar aqui alguns detalhes. Ele se graduou em engenharia, mas não fez engenharia. Logo em seguida, estudou medicina, foi professor universitário, se destacou como escritor, foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, foi diretor da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, foi ministro da Educação e Saúde Pública e foi também embaixador do Brasil na Colômbia. Além de ter pertencido também, como Dr. Ives, à Academia Paulista de Letras, à Academia Brasileira de Ciências e também à Academia de Medicina de São Paulo. Então, Bernardo Say disse assim para o Ernesto de Souza Campos: nós precisaríamos de várias vidas para realizar o que o Ernesto Souza Campos fez em apenas uma. Então, eu tomo esse plágio e faço a mesma coisa com o Dr. Ives. Nós, todos mortais, precisaríamos ter mais do que uma vida para fazer o que o Dr. Ives tem feito em apenas uma. Então, com essas palavras, eu faço essa apresentação do nosso querido Dr. Ives Gandra Martins e, de antemão, eu já o agradeço pelo aceite de participar e de abrilhantar essa nossa tertúlia. Então, Dr. Ives, com o senhor a palavra. Meu caro Hélio, a sua apresentação é constrangedora. Primeiro, porque eu sei perfeitamente das minhas limitações e agora, com 85 anos, são muito maiores. É evidente que quando se tem 85 anos, vai se criando um currículo um pouco maior por força da idade. Nos tribunais você cresce ou por força do merecimento ou de antiguidade. O meu currículo é por força da antiguidade, não é tudo que você apresentou de uma forma tão generosa, tão exagerada, porque sempre que recebo os seus livros, Hélio, a impressão que eu tenho é que eu estou com um livro que aborda o tema escolhido pelo amigo como uma obra de arte. Eu nunca vi um livro que você tenha mandado, escrito por você, que não seja uma obra de arte. Na apresentação gráfica, nos desenhos, na maneira. E eu digo que se todos tivessem o cuidado na publicação dos seus trabalhos de apresentarem com o nível, a categoria, a distinção, a qualidade que você apresenta, realmente nós teríamos um amor à leitura em livros, não em telas de computadores, muitíssimo maior. Eu sou um grande admirador de todos aqui da academia, acompanho, e evidentemente com muitas dificuldades, de ter comparecimento, em decorrência de ainda, eu brinco, ter que ganhar os tostões para poder sustentar a minha família e as atividades assistenciais a que estou vinculado e que, evidentemente, acho que todos nós também temos as atividades que nós auxiliamos e por isso é que é uma academia cristã de letras. Nós procuramos todos dentro da academia, todos aqueles que eu conheço, estarem também em atuação social, além de uma vida interior cristã. Então, eu quero agradecer realmente a forma como você apresentou, deixando extremamente constrangido, que eu tinha até vontade de olhar para trás se você não estava falando de uma outra pessoa e não falando a meu respeito. Mas vamos agora à palestra, que é sobre a conjuntura atual. Eu estou vendo o Rui Altenfelder, muitos amigos, a Francis, aí presente, Juarez. Então, nós estamos vivendo um momento de uma crise mundial que todos acompanham, uma crise econômica, uma crise social, decorrente, evidentemente,
da crise econômica e estamos vivendo a crise de saúde, em que você, melhor do que ninguém, por ser médico, sabe perfeitamente que, nada obstante as diversas opiniões que se ouve, nós ainda estamos gatinhando, com todos os laboratórios e todo mundo na busca de uma vacina confiável, a forma de combater. Participava de uma palestra sobre bioética na pandemia, no sábado agora, na Unicamp, só com médicos. Estava até relativamente assustado, porque em medicina eu entendo sendo paciente, e realmente recentemente fiquei 38 dias no hospital, mas discutir com médicos bioética, mas era o direito do cidadão perante a bioética, perante a pandemia. E realmente nós vemos hoje, nessa crise de saúde, que deveria ser uma crise a ser combatida cientificamente, tecnicamente, no Brasil e no mundo, ela transformou-se também numa crise ideológica, também numa crise política. Se nós examinarmos parte da crise brasileira, que poderia ser enfrentado cientificamente na saúde e economicamente na questão social, ela se transformou numa questão política, numa questão ideológica, uma questão de interesses, inclusive, que foram apresentados, e o povo, que não conhece apenas, tem medo do que está acontecendo pelo mundo, de certa forma desorientado. Teremos vacina, não teremos, podemos usar. Muitos produtos foram negados, ou medicações, em decorrência de não se ter comprovação, mas dizia eu, inclusive, nessa manifestação na Unicamp, discutia-se, inclusive, na palestra anterior, se a vacina da Rússia seria uma vacina adequada ou não, e que, não tendo carimbo, não tendo a OMC a garantir, aquilo poderia ser uma jogada. Laboratórios e países lutando por uma proeminência, no sentido de saber quem é que é o primeiro, e procurando descaracterizar os estudos que se fazem em diversos lugares, e sempre sob a alegação de que o povo não deve utilizar enquanto não tiver segurança absoluta, e o povo vai morrendo. Eu discutia um dado, Hélio, não na sua área, mas decorrente da sua área, era do que é um direito individual disponível. As vacinas não precisam de pessoas que voluntariamente se oferecem para ser testados, isso é admitido. Vamos admitir que haja esta vacina na Rússia ou em qualquer outro país e que não tenha o aval da OMC, ou não tenha o aval da Anvisa, do que vier, entende? Mas que, enfim, é apresentada pelos testes que foram divulgados como tendo a possibilidade de corrigir. Dizia uma das médicas que uma vacina, para realmente ser testada, pode durar de 8 a 10 anos para ter a sua segurança absolutamente comprovada. Eu diria, sendo um direito individual disponível, aquele que tem medo, não tendo cura, não sabendo quais são os remédios, ele tem o direito de decidir, desde que seja alertado sobre todas as consequências que pode ser utilizado com aquele produto. Se, na verdade, aquele que serve para as esperanças, a cobaia humana que testa, todos aceitam, porque o povo que não tem certeza não pode dispor do seu direito individual disponível de dizer, como ninguém tem um resultado definitivo, eu, se for alertado de tudo, posso escolher o melhor caminho, afastando, inclusive, a possibilidade de se criticar esse ou aquele produto por uma questão ideológica, foi defendida por esse governo, foi defendida por aquele governo. Em outras palavras,
gostaria de que a crise brasileira e a crise mundial fosse examinada tecnicamente do ponto de vista exclusivamente científico na medicina e, ao mesmo tempo, economicamente, com projetos para enfrentar o problema social, dos quais um dos projetos que efetivamente atendeu, mas que não pode ser definitivo, porque temos que encontrar outras soluções, foi o auxílio emergencial para 30 milhões de pessoas, que representou, num único mês, quase 2 anos de Bolsa Família. Mas nós temos uma crise política, ideológica, de interesses negociais, que, de certa forma, empanam um pouco a compreensão exata da extensão do problema. Nós temos uma crise de saúde que não foi equacionada até agora, em que as experiências estão sendo feitas, falam-se em 84 pesquisas que podem vir a dar certo, o que é muito bom, o mundo inteiro interessado, mas não temos ainda uma solução. E temos uma ordem econômica em que o PIB mundial de todos os países cairá, o PIB mundial e o PIB de cada país. No Brasil, hoje eu lia que o mercado mais otimisticamente calcula que não teremos uma queda de 5,62%, mais de 5,52% do PIB brasileiro. O que é realmente uma vitória fantástica, porque o Fundo Monetário Internacional, no primeiro semestre, quando examinou a crise brasileira, admitiu que a queda poderia ser de 9,2%. O que vale dizer, também nesse campo, como no campo da medicina, estamos mais no campo dos palpites, dos desejos, das aspirações, do que propriamente de questões melhor estudadas, melhor previstas. E eu diria mesmo que o certo protagonismo que, em todo o mundo, as lideranças mundiais pretendem ter para ficarem na história como salvadores, pode, evidentemente, estar também turvando um pouco o quadro real da pandemia em que vivemos, da crise de saúde, da crise social e da crise econômica. De qualquer maneira, deixando essas considerações iniciais em que eu vejo ainda nenhuma solução em nenhum campo sobre a economia e sobre a saúde que possa dar o mínimo de tranquilidade, a não ser, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês de março ou abril que cada estado e cada município deveria adotar a política melhor para combater a pandemia. O Constituinte, lá atrás, em 1988, disse que nas calamidades públicas o projeto deveria ser exclusivamente, deveria ser da União, e todos um projeto que valeria, estados e municípios deveriam trabalhar conjuntamente. Mas o Supremo, logo de início, declarou que cada estado tinha liberdade porque havia conflito entre, inclusive, governadores e o presidente da República na forma de tratamento. E o que nós vimos é que isto impediu, apesar de na Constituição, artigo 21, inciso 18, exigir um plano único, nós tivemos essa, enfim, idas e vindas, cada estado, cada município. De um município, um advogado queria trabalhar, tinha clientes no município vizinho, o município vizinho tinha fechado as suas fronteiras, não podia ir para lá, entende? Cuidar de presos, entende? O que representa, na verdade, algo que feriu a Constituição. O Supremo fez isso de má fé? Claro que não. O Supremo fez isso procurando enfrentar, porque também desconhecia, foi contra a Constituição, mas, de rigor, não facilitou
o combate que estava também, como todos nós estamos tateando, para saber de que maneira enfrentar países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em que a medicina está altamente avançada, lidera em número de mortes, seja por milhão de habitantes, seja em número de tanto relativos de mortes relativas, de número de mortes, número relativo de mortes, seja em número absolutos, neles, nos Estados Unidos, que é um centro de maior desenvolvimento na medicina mundial, e nós vimos que também eles se desorientaram. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, eu tenho a sensação que há necessidade de uma volta à reflexão clássica nos momentos em que há efetivamente uma crise. Essa é uma guerra mundial. Essa guerra mundial é maior do que a Primeira e a Segunda Guerra. Na Primeira e Segunda Guerra, nós tivemos uma guerra europeia, na Primeira Guerra, um pouco de África do Norte e do Próximo Oriente. Na Segunda Guerra foi um pouco mais ampla, mas de rigor foi na Europa, na parte da Ásia, parte da África. A América ficou inteiramente intocável. Alguns afundamentos de navios, mas nós não tivemos o território de toda a América, do Norte, Central e do Sul, atingido. Esta não, atingiu todo mundo. E um inimigo invisível que ainda está provocando mortes em todo o mundo, retomando, quando se tem impressão, já se pode fazer uma abertura, não necessidade de confinamento, retorna à agressividade, o que demonstra que estamos tateando. Essa é a razão pela qual, se os nossos grandes líderes, se tivéssemos, a meu ver, aqueles que, enfim, têm, como eu, cabelos brancos ou não têm cabelos como eu, se nós analisarmos líderes a nível de um Churchill, de um De Gaulle, de um Roosevelt, de um Adenauer, daqueles que efetivamente conseguiram enfrentar momentos extremamente difíceis, porque para sua humanidade é evidente que talvez nós pudéssemos enfrentar melhor esse problema no mundo. Não tivemos uma união mundial, ao contrário, os próprios laboratórios de cada país estão trabalhando praticamente nos grandes centros de produção na busca de ver quem será o primeiro e os governos debatendo. Alguns governos atacando outros e outros países, tornando esse quadro mais incerto. Para o Brasil, concretamente, eu vejo que nós estamos com um quadro menos terrível do que aquele que foi apresentado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pela imprensa, em decorrência da pandemia. O próprio Fundo Monetário Internacional, quando falou em 9,2% de queda do PIB desse ano, hoje o mercado trabalha com 5,62%, 5,65%, 5,52%, o que vale dizer, trabalha com uma recuperação econômica que ninguém imaginava no passado. Quantos daqueles acreditavam que nós estaríamos socialmente, com a fome pegando a classe menos desenvolvida, que teria que ficar confinada, que não poderia trabalhar, o maior plano social da história do Brasil, terminou dando alento, dando de comer. E nós vimos como a sociedade, com solidariedade de instituições, da própria sociedade e de governos,
nós vemos que 30 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial e puderam comer. Quando se vê que a popularidade do presidente cresceu em decorrência, foi uma medida de logística que efetivamente afastou todos os catastrofistas e que demonstrou que, enfim, há caminhos de racionalidade independente das posições ideológicas de esquerda, de direita, de centro, do que seja. Mas nós temos que pensar. A recuperação econômica ela vai depender de medidas objetivas e não ideológicas. Quando nós verificamos que se fala em reformas, temos que fazer a reforma tributária. Com a reforma tributária vamos equacionar os problemas. Nós temos que encontrar uma maneira de pôr um médico no Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde faça algo, e 17 governadores dizem que o Ministério da Saúde está agindo corretamente, auxiliando corretamente, que é um problema de logística, de auxiliar os estados. Quando nós vemos que o Poder Legislativo e o Poder Executivo pretendendo quebrar o teto dos gastos, quando não percebe que a equipe econômica, quando defende o teto de gastos, é para garantir a confiabilidade de investimentos que venham para o Brasil. No dia em que nós quebrarmos o teto de gastos, voltamos a ter inflação, voltamos a ter desperdícios e não atrairemos, ao contrário, como ainda continuamos no campo do risco. Os investimentos no Brasil não é um investimento em nível de investimento para as agências de rating, mas, ao contrário, estamos em nível de especulação e daí, evidentemente, essa confiabilidade terminará caindo. E quando eu vejo em Brasília, tanto no Poder Executivo, alguns, não o ministro Guedes, mas alguns defendendo, vamos furar o teto de gastos, vamos permitir gastos sem receita. E quando vemos que o Legislativo também defende, o Poder Judiciário não contribuindo também nesse particular, quando vemos a sociedade com desemprego, praticamente vamos duplicar o desemprego, as empresas fechando, em recuperação judicial, muitas delas, quando vemos salários sendo reduzidos e os servidores públicos não sendo tocados nos seus salários, representam 13,7% do custo do PIB. Antes da pandemia, todos perderam, menos aqueles que recebem e com manutenção de privilégios. E, portanto, sem aquilo que fez, por exemplo, a Nova Zelândia, que admitiu como a sociedade está pagando um preço. Nós, servidores públicos, vamos também pagar. O Tribunal Constitucional de Portugal, em 2010, na crise que chegou a 20% de desemprego, permitiu a redução de 3,5% a 10% provisória para auxiliar o país a poder enfrentar. Quando nós vemos a sociedade exaurida e a intocabilidade, a irredutabilidade de tudo aquilo que representa vencimentos e privilégios do setor público, é evidente que temos que começar a pensar como enfrentar problemas semelhantes. E fala-se, não, a reforma tributária será a solução. Por quê? Se gastamos mais e recebemos menos, a reforma tributária ideal é aumentar tributos, tirar mais da sociedade que está exaurida para sustentar a carga burocrática. Tenho dito, repetido,
exaustão, com constrangimento, porque, de certa forma, tenho muitos amigos, inclusive familiares, que pertencem ao serviço público, e sei perfeitamente a necessidade, mas sei também os desperdícios que existem no poder público. Não há reforma tributária possível no Brasil se não tivermos uma reforma administrativa. O que condiciona a carga tributária é a carga burocrática. Se eu continuo gastando aqui e diminuir a receita e as despesas aumentaram, isso é uma forma de tentar trazer as despesas a nível da possibilidade da sociedade pagar. Porque, senão, se mantiver uma carga tributária burocrática enorme, não há reforma tributária. O que nós vamos ter é uma reforma para aumentar tributos. Não haverá sistema tributário capaz de sustentar uma das cargas mais elevadas do mundo, 33% a 35% do PIB, um terço do que nós produzimos vai para tributos. Esse terço do que nós produzimos para tributos não é para praticamente investimentos, é para pagar despesas correntes. E nós precisamos pedir dinheiro ao mercado. O Brasil é um dos países que mais pede dinheiro emergente, que mais pede dinheiro e depende do mercado, porque o nosso endividamento estava, antes da pandemia, em 80% do PIB, quando a média dos países emergentes é de 50% do PIB. Pegando dinheiro no mercado para pagar despesas correntes. Ora, calcula-se que nós vamos quase bater os 100% no fim da pandemia, no fim deste ano. O que representa, se nós não mantemos a carga burocrática, as despesas, sem mexer nessa máquina administrativa, nós vamos que aumentar consideravelmente os tributos, porque as empresas diminuíram, o PIB diminuiu. Ou então, se não aumentarmos, vamos ter que emitir moeda ou pegar dinheiro do mercado se o mercado concordar. O Brasil está tendo dificuldade em colocar títulos a longo prazo. Apesar dos juros serem 2%, apesar de estarmos controlando a inflação até por força de falta de fôlego, nós não conseguimos colocar. O governo tem colocado títulos a curto prazo, porque ninguém acredita que, enquanto não equacionar o problema da carga burocrática, o governo ou aumenta tributos, ou pede dinheiro no mercado e o mercado não dá, daí emitirá dinheiro, gerará inflação. Ou inflação, ou dinheiro do mercado, ou tributos. Então, dentro desse quadro, o que me parece fundamental é começarmos a raciocinar com tranquilidade, e, evidentemente, as minhas palavras não demonstram nenhuma tranquilidade, porque, à medida que eu fui falando, eu reconheço que eu fui me entusiasmando, então, eu sou o pior indicador para falar em tranquilidade, mas essa tranquilidade, serenidade, para verificar uns caminhos que sejam reais. Não há possibilidade no Brasil mais de tentarmos equacionar os problemas com cada segmento do poder público, considerando intocável esse segmento. Que nós podemos reduzir consideravelmente o trabalho da máquina administrativa, não há dúvida. Nós estamos na era digital. Nós não precisamos, para qualquer documento que tenha que sair, passar por 4, 5, 6, 7, 8 repartições, receber 8 ou 10 carimbos, ficar fiscalização de fiscalização. E quanto mais complexa a legislação, mais fácil o povo errar, mais fácil o povo não cumprir, e aí a atuação do Ministério Público. Descumpriu a lei, eu sou fiscal da lei. De legislação caótica, e no campo tributário é escandalosamente caótica a legislação brasileira. Chegou um momento, efetivamente, de pensar por que tantos servidores, principalmente no Brasil, dizia o Estado de São Paulo,
no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, que enquanto a Merkel tinha 600 comissionados e o Obama 4.000, ela tinha 115.000 comissionados. Não havia burocracia profissionalizada. Eram pessoas contratadas, os amigos do rei. Na verdade, chegou o momento de uma reforma administrativa em que nós podemos informatizar, digitalizar, fazer com que efetivamente haja a possibilidade de não precisar de controles semiautomáticos. Um amigo meu foi abrir uma empresa, porque ele tem também residência em Londres, mas viveu sempre no Brasil, voltou para lá, foi abrir uma empresa em Londres e chegou para o assessor, o especialista da escola, e disse, olha, dá todos os seus dados, só tem lá, tem, enfim, mostrou a posição dele, ele preencheu o formulário e disse, agora é só mandar pelo computador. Mandou pelo computador e disse, e agora como é que eu faço? Ele disse, já está aberta. Já está aberta. No Brasil, quantas vezes para abrir uma empresa leva 2, 3 meses, dependendo do município? Para isso precisa de funcionários atrás, para isso precisa pagar isto, para isso a sociedade tem que suportar. Chegou o momento de pensarmos seriamente em dar um princípio que está na Constituição. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, são 4 princípios que sempre estiveram na Constituição. Fernando Henrique acrescentou um 5º, que, ao meu ver, não precisaria ser acrescentado, que era automático, era intrínseco, o chamado princípio da eficiência. Os 5 princípios que regem a administração pública, o 5º que foi acrescentado, por emenda constitucional, foi o princípio da eficiência. Tudo o que eu espero é que o princípio da eficiência seja inerente. Agora, em determinadas repartições, existe o chamado bônus da eficiência. Para julgamento de questões fiscais, nós temos para a atuação o bônus da eficiência. Se pretendia, inclusive, no Tribunal de São Paulo, criar um bônus de eficiência para desembargadores, isso foi retirado. E pronto. Só parte do princípio seguinte: se eu tenho que pagar pela eficiência, quem não recebeu o bônus tem que ser posto na rua, porque não está no princípio fundamental, que é a eficiência. Se eu sou contratado, é fundamental no serviço público a eficiência, como ter bônus de eficiência para aqueles que são eficientes e recebem um prêmio a mais daqueles subsídios que recebem. Quer dizer, nós fomos criando penduricalhos na administração pública e fazendo com que perdêssemos a verdadeira razão de ser da expressão tão honrosa, servidor público, servidor do público, servidor da sociedade, uma espécie de vocação sacerdotal daquele que entra, e não apenas um posto para, enfim, estar garantido na vida. A visão que eu sempre tive de servidor público era que era um sacerdote a serviço da sociedade. Por isso o termo é bonito, servidor público. E não um cidadão que quer ter segurança apenas em relação à sua vida, mais do que servir. Serve-se mais do que serve. E essa reforma, se não vier no Brasil, o peso da carga burocrática, o Brasil não vai suportar depois da pandemia. Nós estamos com uma federação que não cabe no PIB. Não cabe por esse excesso. Aquilo que Alvin Toffler, na terceira onda, chamava de os integradores do poder. Diziam, os integradores, os burocratas são mais permanentes do que os políticos. Os políticos dependem de eleições sempre. Os integradores não. Na crise em que nós passamos, há fundamentalmente necessidade
não de uma reforma tributária para dizer como nós vamos continuar mantendo os gastos aqui, a sociedade, apesar de exaurida lá embaixo, vai ter que gerar recursos para que não se mexa nesses privilégios. E nós temos que pensar como fazer com que a federação caiba no PIB. E aí, já para encerrar, eu já estou com 33 minutos, devia ser 30 minutos a minha palestra, meu caro Hélio, pedir que os poderes dialoguem. Na verdade, o Poder Judiciário invade competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Já tem uma carga que é monumental. São 210 milhões de brasileiros e 80 milhões de processos judiciais no Brasil para 18 mil magistrados. Se só fizesse essa parte, já seria excepcional. Mas invadem competências. O Poder Judiciário legisla, o Poder Judiciário administra, diz a um presidente, a um governador, quem é que pode nomear, quem é que não pode nomear, apesar de serem competências exclusivas desses poderes, faz lei em lugar do legislativo, apesar de o artigo 49, inciso 11 da Constituição determinar que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, e não dialogam. E o Brasil, numa crise, precisa de diálogo entre os três poderes e entre as entidades das três esferas da federação. Se nós não tivermos essa preocupação que me impressionou entre Israel e os palestinos, logo que estourou, eles passaram a trabalhar em conjunto para combater a pandemia, apesar de uma guerra que vem desde a tomada da Terra da Promissão por Josué, na Bíblia, que os palestinos são descendentes daqueles que foram, naquela época, perdidos perante Israel, que saíra do Egito. Então, na verdade, para terminar, mais do que nunca é importante que nós formamos uma certa nas academias, universidades, intelectualidade no Brasil, e que não somos políticos, que possamos pressionar os políticos que conhecemos, os magistrados que nós conhecemos. Em primeiro lugar, que cada poder exerça as suas atribuições e não invada atribuições de outros. O Poder Judiciário está claramente no artigo 92 a 126. Essa é a atribuição. Não tem que entrar na atribuição do Legislativo nem do Judiciário. Aliás, o Legislativo aparece em primeiro lugar na independência e harmonia dos poderes, porque no Legislativo eu tenho a situação e a oposição, a representação total da nação. Por isso eu sou parlamentarista. Das 20 maiores democracias do mundo que nunca tiveram ruptura institucional depois da Segunda Guerra Mundial, 19 são parlamentaristas e só um é presidencialista, os Estados Unidos. No Executivo eu tenho a maioria da nação e às vezes nem a maioria se houve um segundo turno. E o Poder Judiciário é um poder técnico, que os poderes exerçam apenas as funções que lhes foram conferidas na Constituição, sem a preocupação de um poder ser maior do que o outro, invadir e entender que pode definir esse ou aquele encaminhamento, porque os poderes devem ser harmônicos e independentes. E um diálogo entre as entidades federativas. Não é porque teremos eleições em 2022 que já candidaturas de governantes, de governadores, do próprio presidente da República, não é um momento. O momento é o Brasil sair da crise. Essa é a razão pela qual nós, intelectuais, nós, universitários, nós, aqueles que pertencemos à academia, temos que pensar seriamente como influenciar no âmbito das nossas relações para que os poderes dialoguem, para que nós possamos começar a enfrentar com racionalidade e não ideologicamente uma crise,
que é econômica, que é social e que é de saúde, mas que não pode se transformar numa crise ideológica e política. E é isso que me parece que é o grande desafio que o Brasil tem pela frente, e eu diria que o mundo tem pela frente, porque o cenário pode ser mais ou menos intenso, mas todos os países estão vivendo um cenário semelhante. Hélio, peço mil perdões de ter estourado o tempo, mas eu que pedi serenidade a vocês, vocês perceberam que não fui sereno e também, inclusive, no tempo, não consegui respeitá-lo. Muito obrigado aí pela paciência e atenção. Doutor Ives, eu só tenho a agradecer ao senhor. Eu queria saber se o senhor tem um tempinho de uns 10 minutos, 15 para perguntas eventuais. Posso, fico à disposição. Então vou começar. Eu pediria que aqueles que quiserem fazer pergunta levantassem o dedinho, ou então aqui no Reactions fizesse um sinal aí, mas as perguntas devem ser realmente objetivas, né? A pergunta que eu lhe faria é o seguinte: eu já estou também já na terceira idade e a gente tem essa esperança que o Brasil melhore. A gente escuta falar isso desde a juventude. Com a classe política que nós temos, o feudo que se tem, com o fisiologismo que se tem nesse país, o senhor acha que realmente o país poderia melhorar, ter níveis, por exemplo, de um país do primeiro mundo, dos nórdicos, lá onde, por exemplo, o próprio servidor público de alto escalão dirige o seu carro, não tem mordomia, pega o metrô, pega o ônibus? O senhor acha que nós vamos ver um país desse quando? Em que geração? Desculpa a minha... Eu tenho a impressão que isso é o que eu chamo de resposta burocrática fundamental. O povo tem que perceber que é esse o peso, porque não sei como é hoje nos Estados Unidos. Eu vou lhe contar como era em 89. Esteve aqui presente o presidente em São Paulo, um dos juízes da Suprema Corte americana, Anthony Kennedy, um constitucionalista. O Brasil tinha aprovado a sua Constituição e o consulado americano me pediu que eu oferecesse um jantar para ele só com constitucionalistas brasileiros, para explicar a eles um pouco a Constituição. Eu ofereci, levei o Manuel Gonçalves Ferreira da Silva, levei o Afonso da Silva, o Celso Bastos, eu, e foi o Antônio Beck, e nós estávamos um jantar com 6 pessoas. E num determinado momento do jantar, ele me contou, era pessoa de direito constitucional, como eu, como os outros, e ele contou que nos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte tem motorista de carro oficial. Os outros vão dirigindo seu carro para o Supremo. Não é um paísinho qualquer, é a maior economia do mundo. E ele disse, eu fiquei impressionado quando soube que todos os ministros da Suprema Corte têm direito a um chofer e um carro. Ele contando. Eu disse, o professor, que era professor de direito constitucional também, aqui não é só do Supremo. Os ministros de todos os tribunais, os desembargadores de todos os tribunais. Mas como é que o país aguenta? Eu estou contando isso, não sei se hoje mudou nos Estados Unidos, mas o que ele disse para nós, eu, Manuel Gonçalves, Afonso e o Celso Bastos, ficamos assim. O prefeito de Estocolmo vai de bicicleta para a prefeitura. Ele vai de bicicleta. Se nós analisarmos o custo da administração, é insuportável. E os privilégios não querem mexer. Agora, dizem, como é que o Brasil vai poder ter, por exemplo, um parlamentar de governo onde há uma burocracia profissionalizada? O sujeito eleito primeiro-ministro, ele até pode escolher entre seus assessores, etc., só tem liberdade em relação aos ministros políticos, aqueles que estão no último grau
crescimento dentro da carreira. Amigos do rei não ficam nos escalões intermediários. O que ocorre? Diz o seguinte: no Brasil não pode ter, porque aqui no Brasil todo mundo quer faz política, é amigo do rei, tem que... ganhou, agora eu quero, a família, meu tio, né? Eu me lembro de uma história, estou sendo um pouco mais longo, mas que eu vou lhe contar. O senador Divaldo Suragi está publicado um livro que eu coordenei, que participaram Michel Temer, o próprio Divaldo, o ministro Francisco Rezegue, mas ele contou o seguinte: no Brasil é de tal ordem, eu vou lhe contar o nome, não conto o nome do governador. Quando era eleito um governador no Nordeste, dizia ele, estou falando de Divaldo Suragi porque está no livro, um deles sempre tem que colocar todo mundo da família, porque ele é governador, e aquelas famílias numerosas, um dia chega para um governador e diz o seguinte: um rapaz, olha, eu sou filho da tia fulana de tal, ela pediu para o senhor arrumar um emprego para mim. E lá no Nordeste, se ele não arruma um emprego, ele cai em desgraça perante a família, dizia o Divaldo Suragi. Estou repetindo o que um ex-senador da República, que fez a palestra lá, e governador do estado de Alagoas, ele disse: olha, é o seguinte, vai para o hotel e compra o Diário Oficial todo dia, que vai sair a sua nomeação. 3 dias depois, ele tinha se nomeado regente da banda do Palácio. E foi lá, agradeceu o governador. O Divaldo não me contou o nome do governador, mas está no livro. Eu tenho um livro aqui, Interpretações. Eu disse: tio, eu agradeço muito. Agora, eu disse o seguinte: eu não entendo nada de música, isso não tem importância. O Palácio não tem banda. Então, vou importar. O Palácio não tem banda, ele está nomeado, até que tivesse banda, ele continuaria ganhando. Isto daqui parece piada. O Divaldo contou nesse congresso que eu fiz 10 dias antes da promulgação da Constituição, analisando toda a Constituição durante 3 dias, em painéis, 4 painéis de cada bloco que fazíamos, só com as autoridades, com os constituintes, com os membros do Supremo, do Superior, do Tribunal Federal de Recursos, e com professores universitários do Brasil inteiro. Publiquei o livro pela Forense, e essa história está na palestra do Divaldo Suragi, quando ele falou do Senado. Por que isso existe no Brasil? Porque não tem uma burocracia profissionalizada. O parlamentarismo, em primeiro lugar, tem poucos partidos políticos, não tem uma multiplicação de partidos políticos. Segundo, é um sistema de responsabilidade a prazo incerto. Eleito irresponsável, ele cai sem trauma nenhum. E a burocracia profissionalizada continua administrando até o novo, se é que ele fica, espera um tempo com um país organizado aqui, um outro que assuma. Por outro lado, os partidos em número pequeno, você tem que fazer carreira ideologicamente dentro do seu partido. Não existe o que eu chamo de estelionato eleitoral, um cidadão que entra com a carga do seu próprio partido, transfere os votos para um outro partido, na medida em que é raro o deputado que entra com o próprio quociente seu de votos para poder ficar como deputado. Quer dizer, uma Janaína Pascoal é raríssimo de ter 2 milhões de votos, né? Então, cada vez que muda de partido, está levando votos que foram dados num outro partido. Então, eu sempre digo o seguinte: se o presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo, eleito irresponsável só através do processo do impeachment, eu posso trazer, o parlamentarismo é da responsabilidade a prazo incerto. Eleito irresponsável, retira-se mediante o voto de desconfiança. E eu digo sempre: o Brasil não pode ter parlamentarismo, dizem, porque não tem partidos políticos. Eu digo: o Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. O que nós temos é legendas. O Brasil não tem legendas ideológicas. O Brasil não tem partidos políticos. Partido político é parte da nação pensando de uma determinada maneira. Aqui não.
Eu queria nomes, mudo, 35 partidos, 20 e poucos, 28 ou 29, com assento no Congresso Nacional. Então, eu tenho a sensação que aquilo que o Ulisses pretendeu, que o Bernardo Cabral pretenderam, foi até o centrão, até o plenário, de termos um país parlamentarista, e que foi derrubado pelo Grupo Centrão na 10ª hora na Constituinte, mantendo o presidencialismo, foi muito ruim para o Brasil. E nós estamos pagando um preço elevado. Quer dizer, tivemos 2 impeachments presidenciais em 5 eleitos, e nós vemos o seguinte: apesar da popularidade do presidente Bolsonaro, 30 ou 30 e poucos pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Aliás, todos os presidentes da República tiveram. O Lula teve pedido de impeachment, o Itamar teve, o Collor teve impeachment, a Dilma teve impeachment, e o Bolsonaro está com um número enorme, apesar da sua popularidade. Eu tenho a impressão que isto, entende, é matéria que teria que também vir a ser debatido. Mas, no caso concreto nosso, o problema maior hoje é como fazer com que a burocracia caiba dentro da federação, que, a meu ver, não cabe. Algum dos presentes gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou passar a palavra. Na ordem que eu vi aqui, Dr. José Luiz Gomes do Amaral, depois Carlos Haddad e depois Raquel Naveira. Vamos ser bem objetivos, pessoal. Muito obrigado, presidente Hélio Veliômini. É um enorme privilégio poder ouvir o nosso querido confrade Ives Gandra. É um privilégio ainda maior poder dirigir-lhe uma pergunta. Portanto, eu me sinto hoje muito compensado. Eu queria ouvi-lo, caríssimo Dr. Ives Gandra, sobre uma questão que realmente eu não consigo responder. Para que nós consigamos controlar a pandemia, a epidemia aqui no nosso meio, nós precisamos não ter 100% das pessoas imunes, mas ter uma quantidade suficientemente grande de imunizados. Isso é suficiente para nós controlarmos uma epidemia. Então, a quantidade de imunizados é o que vai nos permitir sair desse isolamento social e retornar às atividades normais, particularmente as pessoas com mais fragilidade. E aqui nós assim que começou a pandemia, nós começamos aqui a rezar por uma vacina, que é o que se configura a única solução ao nosso alcance. Nós temos agora centenas de vacinas em teste, provavelmente nós teremos algumas prontas no começo do ano que vem, enfim. Mas os riscos inerentes a uma vacinação são reais e foram muito bem lembrados pelo senhor. Mas, e aqui as pessoas têm o direito individual de optar, serei vacinado ou não serei vacinado. Mas existe um direito coletivo a um ambiente sanitário melhor. Portanto, aquele que se recusa a ser vacinado é alguém que contribui para a instabilidade do ambiente sanitário. Como nós podemos lidar com essa questão? Gostaria muito de ouvi-lo sobre esse dilema. Aliás, bem colocada a pergunta, meu confrade José Luiz. Há um direito individual disponível, quer dizer, como direito à vida é meu, enquanto direito à vida é indisponível. Se eu quiser me suicidar, todo mundo pode segurar e o Estado tem a obrigação de não permitir que eu faça suicídio, pratique o suicídio. Agora, esse direito de pretender salvar a minha vida daquela forma que eu acho melhor que aqueles, eu acho que também ele pode escolher correr o risco. Ele disse: eu estou alertado de todos os riscos que eu estou correndo, mas eu tenho um medo maior de, não fazendo nada, ser contaminado, e aí eu quero fazer a tentativa. E agora nós entramos num problema mais delicado.
No momento que se encontrar a vacina, ela provar que é efetiva, nós temos um problema de saber se essa pessoa poderia se negar a ser vacinada. Aí eu entro com o que eu entendo está na Constituição, quando divide dos artigos, que, aliás, está mais no capítulo da própria atuação do Ministério Público, dos artigos 127 a 132, quando fala sobre os direitos individuais. Se o direito individual à vida é indisponível, isto é, eu posso fazer a opção de adotar este ou aquele caminho para salvar a minha vida. Tomar uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, que eu estou tentando proteger a minha vida. O direito à vida é indisponível. Se eu perceber que alguém está para suicidar-se ou vai atirar de um prédio, se eu estiver ao lado dele, vou segurar para não fazer, e é minha obrigação fazê-lo. Agora, se o cidadão corre o risco e, ao mesmo tempo, há uma vacina que lhe tira esse risco, é a mesma questão que se coloca, muitas vezes, até por religião, em transfusão de sangue, em casos extremos. Eu tenho a impressão que o Estado pode atuar, porque, sendo a indisponibilidade do direito à vida algo que tem que ter a proteção do Estado e da sociedade, nesse caso, o argumento de que, se ele não fizer, não só a sua vida corre risco, como ele pode pôr em risco a vida de terceiros, aí ele pode ser obrigado, porque é a função de considerar que o princípio da indisponibilidade do direito à vida se aplicaria a essa hipótese. É evidente que isso pode gerar discussões, etc., mas eu tenho a impressão que o bem maior, que é a vida, que é protegida pela vacina, ela funciona como funcionaria algum de nós evitando o suicídio de alguém, ou o Estado evitando o suicídio, que é a sua obrigação. Perfeito? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, André. Da mesma forma, Carlos Haddad. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ives, por essa aula magna, né? Impressionante como eu fiquei emocionado ao ouvi-lo e tratando esses assuntos com tanta sensibilidade. A pergunta é a seguinte: eu, desde jovem, e eu tenho 81 anos, eu ouço falar na reforma política, né? Diminuir o tamanho do Estado. E o senhor acha isso viável a médio prazo ou a longo prazo? E também a unificação das eleições. Não é possível no Brasil nós termos eleições cada 2 anos. Essa é a minha pergunta, por favor. Carlos, eu agradeço. Aliás, uma velha amizade entre nós dois e, ao mesmo tempo, eu lembro que, quando nós fazemos 80 anos, cada ano é como se fossem 10 anos. Você está com 81 e eu com 85, você é um menino perante mim, porque cada ano representam 10 anos. Mas veja o seguinte, eu tenho a sensação que, se nós dependermos e deixarmos apenas nas mãos dos nossos representantes, nós não vamos conseguir fazer nada. Isso não significa que devemos tirar força, procurar outros meios. Nós estamos numa democracia, temos que respeitar a Constituição. Agora, eu acho que a classe intelectual pode trabalhar não ideologicamente. Quer dizer, quando eu digo trabalhar não ideologicamente, trabalhar nesse sentido de pressionar. E a melhor forma de pressão é, conforme o nível de influência de cada intelectual, isso eu tenho dito, é tentar levar, por exemplo, carta aos leitores. Eu não conheço ninguém, não conheço político. Agora, cada vez que um jornalista recebe uma carta ao leitor, ele sabe que atrás daquele há pelo menos umas 200 pessoas que pensam rigorosamente como aquela pessoa. E se for muitos dentro de uma determinada linha,
eu estou convencido que aquilo termina influenciando. Me lembro na época do velho Frias, meu querido amigo, eu sinto uma saudade enorme, acho que foi uma das grandes figuras do jornalismo de toda a história do Brasil, apesar de ele nunca ser considerado jornalista, o velho Otávio Frias. O Otávio, quando lançou aquele de rabo preso com o leitor, eu queria dizer o seguinte, ele me dizia, Ives, eu faço de cada... Quando sai o jornal, nós pedimos a análise com um grupo enorme de leitores de toda a edição do jornal para saber qual é a seção que mais gostou, para ver como é que funciona. Por isso é que nós usamos de rabo preso com o leitor, para escutar. Agora, veja o seguinte, uma carta ao leitor já é uma forma de estar tentando influenciar. Você dá, mas não é toda a sociedade que pensa da mesma forma. Acontece o seguinte, nas democracias, os pensamentos são não abrangentes. Eles têm que ser diferentes, porque efetivamente é próprio da democracia. Mas as ideias não abrangentes têm que ser ideias, não tem que ser ideologias. A ideologia é a desfiguração das ideias, entende? Porque quase sempre elas representam ideias abrangentes que querem ser impostas. Eu tenho a impressão que nós, para tentar mudar, não temos que esperar votar no momento que votamos, a partir daí, só daqui 4 anos vamos pensar. Não, a nossa função é, por isso que eu também sou favorável ao voto distrital, esse daí é uma contribuição enorme, o misto, porque isso permite um contato mais direto com aquele que é candidato. Então, é tentar realmente fazer a influência no seu âmbito. Agora, o processo principal é um processo interior. A pessoa está disposta a exercer a cidadania. Eu nunca fui político até 65, porque presidi um partido político. Desde 65 para cá, nunca mais quis aceitar nenhuma participação política, mesmo quando convidado, entende? Mas exercer a cidadania sempre procurei fazer. Ensinar em faculdades, meus alunos eu colocava isso, a importância de exercermos a cidadania. E dizia, na profissão do advogado temos essa vantagem, poder para as instituições pro bono, entende? Então, na verdade, não é tarefa fácil, não é para a minha geração. Lancei um livrinho agora, A Era dos Desafios, mostrando as grandes dificuldades que teremos pela frente, mas mostrando que eu sou otimista. Porque em nível de realidade do Brasil, o que nós temos, e do mundo, uma evolução tão rápida da humanidade, os dinossauros viveram 150 milhões de anos. Descobriram agora um caranguejo com 260 milhões de anos. E estão aí os caranguejos. O Homo sapiens deve ter 200 mil anos. Desses 200 mil anos, os neandertalenses, enfim, eram ainda na era das cavernas. Nós tivemos a história narrada começando há 6 mil anos. Há 2 mil anos atrás, Herodes, para não ficar mal com os convidados, mandou cortar a cabeça de João Batista, sem julgamento, sem nada, hoje, inadmissível pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A humanidade tem evoluído muito rapidamente, pelo relógio do tempo, não pelo relógio da nossa vida. Então, eu sou otimista, e para isso, cada geração tem que se bater em determinadas ideias. Foi bater nessas ideias que hoje, em nenhum país do mundo, haveria justificação para o Herodes fazer o que fez. O próprio Luís XIV, há 250 anos, quando mandava matar aqueles que poderiam ter um brilho maior do que ele. Quer dizer, hoje nós estamos efetivamente evoluindo uma rapidez muito grande. Mas nós temos que bater de geração em geração. Não perdemos a perspectiva do relógio do tempo, tentando condicioná-lo ao relógio da nossa vida, porque cada crise aí é uma crise que dá a impressão de ser insuperável, e não são. A história demonstra isso. Muito obrigado pela sua gentileza. Carlos.
Agora, diretamente de Mato Grosso do Sul, Raquel Naveiro. Doutor Ives, confrades, realmente ouvir Doutor Ives Gandra é uma emoção, é um privilégio muito grande. E eu gostaria de pontuar algumas coisas da sua fala. No começo, como nós estamos numa academia cristã de letras, ele falou um pouco de espiritualidade desse momento que nós estamos vivendo, sobre ser uma pandemia, algo universal, uma guerra universal contra um inimigo invisível, algo até pouco tempo inimaginável. E quando, por exemplo, nós lemos os textos de Apocalipse, nós achávamos até esse momento que era assim impossível um acontecimento com tal abrangência mundial. Hoje nós percebemos que pode acontecer realmente algo que atinja o mundo inteiro. E a fala do Dr. Ives foi excepcional, racional, mas o tempo inteiro mantendo a serenidade, sim, mantendo o nível racional, procurando aquelas medidas que poderiam estar fora de ideologia, que são práticas para o Estado. E realmente eu gostaria de pontuar para todos os nossos confrades, com essa esperança, esse otimismo que o doutor Ives nos trouxe, a situação de Mato Grosso do Sul, no caso da agricultura, um aumento muito grande na agricultura, de grãos, de soja, de a parte da pecuária, como nunca se viu antes, até quase como sendo algo para minimizar esse alerta de fome que havia sido trazido dentro desse contexto. É claro que temos aqui em Mato Grosso do Sul as queimadas, os incêndios, que são terríveis, atingiram agora muito o Pantanal, mas eu me recordo desde a minha infância de queimadas, de incêndios, de o mês de agosto, que é o mês da nossa tradição aqui da cidade, porque é o aniversário da cidade, ser um mês de muita secura, de muitos incêndios, e eu quero ver sempre o incêndio como uma possibilidade, um dia de restauração, de purificação, de regeneração, que não vai faltar. Agora já houve chuva ontem, então manter essa esperança que o doutor Ives nos coloca. E realmente sempre tive esse posicionamento de que o parlamentarismo seria o regime melhor. Eu não digo o ideal, porque nada é ideal no mundo, mas o melhor regime. Houve há pouco tempo, não sei exatamente há quantos anos, um plebiscito e novamente o presidencialismo se impôs. Eu pergunto, de quanto em quanto tempo esses plebiscitos, essas reflexões com a sociedade podem acontecer e se há realmente esperança de uma mudança em termos políticos para o Brasil? Raquel, em primeiro lugar, todos aqui que precisam saber, eu sou um leitor de todas as poesias da Raquel. Obrigada, querido. Etc. Eu os devoro de imediato. Obrigada. Do Brasil. E nós temos na Academia Paulista de Letras o privilégio de tê-la como acadêmica correspondente, o que é uma grande alegria para nós. O que eu vejo é o seguinte, é que, no fundo, o que eu falei para o Carlos Haddad, na prática, nós estamos evoluindo com muita rapidez. Se você pegar o Holocausto, e logo em seguida a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, o julgamento de Nuremberg pela primeira vez foi julgado sem um estatuto internacional. Quer dizer, eles foram condenados por crimes contra a humanidade. O primeiro julgamento, dia 1º de outubro de 46,
21 julgados, dos quais 18 condenados, 15 a pena de morte, baseado exclusivamente no direito natural. Depois de termos visto o Holocausto, quer dizer, a humanidade nós temos tido demonstrações de arbitrariedades, regimes totalitários, mas vai se ganhando consciência, eu tenho a impressão que estamos evoluindo. Vale a pena ler um livrinho do Stephen Hawking agora, o último que ele escreveu. É impressionante que ele viveu 76 anos, que é impressionante, com a doença que ele tinha, ela, né, desde jovem, em que ele diz que a evolução da humanidade em matéria técnica, científica, num ano daqui, algumas dezenas de anos, talvez menos, alguns anos, diz ele, não sabe calcular, em cada ano, será de tal ordem que será muito maior do que toda a evolução da humanidade tecnológica durante todo o período até o ano anterior. Vale dizer, nós estamos evoluindo com uma rapidez muito grande. Agora, a natureza humana é algo extremamente complexo. Nós temos o bem e o mal dentro de nós, lutamos contra isso permanentemente, a busca de valores. Mas, se nós analisarmos, valores são sempre apresentados e nós vamos vendo, apesar de ter essa impressão de uma desfiguração de valores, quando menos se espera, eles recuperam. Por exemplo, na Revolução Francesa, duelidade, fraternidade, etc., uma perseguição religiosa monumental e depois reapareceu. Quando se pensava que efetivamente iria desaparecer, Deus morreu, etc. A Revolução Espanhola, de repente, voltaram os valores. A Rússia, depois de tanto tempo de stalinismo, a religião voltou. O que vale dizer, é inútil. A própria Constituição brasileira foi promulgada sob a proteção de Deus. Podem os ministros supremos, não, isso não tem importância, mas tem, porque eles só são ministros porque eles estão sendo ministros por uma Constituição que os permitiu ser ministros sob a proteção de Deus. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são ministros sob a proteção de Deus, porque nós procuramos sob a proteção dos deuses. Artigo 102, os ministros da Suprema Corte, que vai dizer, eles são ministros sob a proteção de Deus, mesmo quando são contrários a Deus ou não acreditam em Deus. E eu gosto muito deles, eu quero dizer isso, apesar de divergir repetidas vezes. Então, eu tenho confiança nisso. Agora, é evidente que o interesse das pessoas, quer dizer, para tentar colocar a mentalidade nas pessoas de que tem que pensar em qualidade de vida, etc., mas também não podem deixar de pensar na sociedade, e os servidores públicos, políticos, etc., deveriam ter um sentido maior de serviço à sociedade do que qualquer outro. Isso tem que se bater, porque eu tenho a impressão que daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, é muito pouco no relógio do tempo, isso vai terminar. Esse livro que eu falei para você, A Era dos Desafios, livro que saiu agora, foi uma editora, aliás, é uma editora cristã, chama-se Quadrante, tem editado uma série de livros de formação muito bons, entende? É um livro dentro do pessimismo, a teoria do Vico. O mundo evolui por espirais. E sempre o ponto mais baixo da última espiral é mais alto do que o ponto mais baixo da espiral anterior. Quer dizer, vai evoluindo com altos e baixos, mas vai evoluindo. Entende? Agora, você vê, por exemplo, o problema das queimadas. Por que o mundo inteiro está contra o Brasil? Está contra o Brasil por causa da agropecuária. Porque você pega o seguinte, a França teria condições de controlar a queimada se houvesse toda a Europa Central, Portugal, Espanha, Itália, Austrália, França, recentemente. Alemanha, Áustria, etc., fosse só floresta. Ela poderia controlar. Quer dizer, as queimadas, por exemplo, que houve na Austrália, que chegou a fumaça até o Rio Grande do Sul, ninguém atacou. Eles também tentaram controlar, vocês agora no Pantanal. Há
queimadas que são artificiais. Portugal teve queimada esse ano, disseram que foi criminosa. A França teve queimadas. Agora, ataca o Brasil não por isso, é para não comprarem produtos agropecuários no Brasil. Porque isso não interessa, porque a França está perdendo a concorrência com o Brasil e a França era a alimentadora da Europa. E por isso tem o Macron que saiu atrás do... E eu gosto muito, eu estudei na França em 53, gosto muito dos franceses, mas aí é um problema de interesse negocial. Muito bom. Não é um problema, ele sabe perfeitamente. O Exército tem 22 mil homens dedicados e são só 220 mil homens para o Brasil inteiro. Por mais que se ponha lá, essa extensão territorial é uma enormidade, a Amazônia. E isso ataca. O Brasil não sabe cuidar das suas florestas. Como se fosse um negócio muito simples, como se fosse um incêndio na rua vizinha ou na quadra vizinha, que eu chamo o corpo de bombeiros e ponho... Quer dizer, é evidente que quem raciocina um pouco percebe que é um movimento político de um lado e negocial de outro. Excelente. Dentro dessa linha é que tem a impressão que a humanidade vai evoluindo com esses choques de ideias. Mas eu, apesar disso, eu tenho a impressão, se eu analiso o passado, eu vejo que nós evoluímos muito, apesar de todos os problemas. Agora, cada vez que se analisa a crise do momento, tem-se a impressão que não há solução. Eu acho que é possível no Apocalipse, mas creio que como o mundo, aproximadamente, São Pedro, na carta segunda, ele termina dizendo que o mundo vai ser consumido em fogo. Os cientistas provaram, agora no século XX, que realmente o mundo vai ser consumido, possivelmente vai ser consumido em fogo. No momento que o Sol explodir, daqui 5 bilhões de anos, a explosão vai atingir tranquilamente Vênus e possivelmente a Terra, será que até o Sol ser transformado numa estrela anã de dimensão incomensurável. Pois bem, São Pedro não era um especialista em ciências, mas ele previa isso. Aí, por outro lado, o Carl Sagan, com aquele livro fantástico dele, O Cosmo, que abriu para o leigo um universo, disse o Big Bang, que há 15 bilhões de anos soltou. Qualquer judeu ignorante, ateu ignorante, há 4 mil anos atrás, eles sabiam perfeitamente que tinha havido Big Bang. Ali abriu e dizia, gente, Fiat Lux, o que é o Fiat Lux para o universo? Faça essa luz. O que é essa luz esplendorosa do Big Bang? Olha lá. Quer dizer, basta raciocinar. Eles levaram 4 mil anos ou 5 mil anos para descobrirem, pela ciência, o que a fé tinha permitido a eles. São Pedro dizia alguma coisa que eles descobriram que, efetivamente, poderá acontecer isso com a Terra de ser consumida. Mas isso daqui 5 bilhões de anos. Ora, 5 bilhões de anos é um tempo enorme para que, eventualmente, o apocalipse venha a acontecer. Pode ser que aconteça antes, nós não somos senhores do tempo. Mas a sensação que eu tenho, ainda temos muito tempo para progredir, entende, em nível de humanidade. Muito obrigada. É sempre um prazer te ver. Igualmente, um abraço grande, muito carinho. Obrigada. Bom, eu agradeço as explicações. Eu acho que, devido à adiantada hora, a gente é obrigado a encerrar essa reunião. E eu queria também, virtualmente, encerrar essa reunião dizendo que o doutor Ives vai receber um mimo, que é esse certificado, que eu vou mandar para a secretária do senhor, a Andréia, através do e-mail, né? E também gostaria de mais um minutinho de vocês para fazer uma propaganda aqui. Queria convidar todos vocês
na próxima quarta-feira, teremos o privilégio de ter 4 novos acadêmicos na nossa querida academia. O José Francisco Ferrarus, que é um advogado, a Marcetelli Coelho, que é médica, escritora, poeta, o Reinaldo Bressani, que é jornalista, poeta, cronista, e a Di Bonetti, que também é jornalista, arte plástica e escritora. Então, quem puder, quarta-feira que vem, às 16 horas, será essa posse. E também já queria pegar o gancho aqui, aproveitar também que temos aqui a Raquel Naveira. A Raquel Naveira vai ser a nossa palestrante da próxima tertúlia, que vai ser dia 15 de setembro, e vai falar sobre um tema, a Serra de Maracaju na literatura. Então, com essas palavras, e dizendo que as nossas tertúlias vão visar abordar os diversos temas possíveis, eu quero encerrar essa sessão agradecendo muitíssimo ao Dr. Ives Gandra pelo privilégio inaudito da sua presença. Realmente, eu me sinto emocionado. Obrigado. A alegria foi minha. Todos e até mais. Grande satisfação. Até logo para todos. Você pode desligar.